O texto em que basearemos a nossa mensagem é 1 João, capítulo de número 4. Primeira Epístola de João, capítulo de número 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também ao seu irmão. Foi tão difícil a leitura quanto atravessar a vida toda sendo cristão. É uma peregrinação.
Dou graças a Deus porque em algum momento me cochicharam aí para eu poder entender o que eu não lia. Mas eu deveria ler mais agora. Eu queria ler para os irmãos um trecho e não vou conseguir porque está em letra menor ainda. Um trecho de A Peregrina. Lá no final, ela encontra o Senhor Grande Coração. E ela diz: eu não entendia por que meu marido, quando começou a ler aquele livro, sentiu um peso de pecado. Para mim estava tudo bem. Certo que eu estava errado, que eu pecava, mas fazia muita diferença. Mas depois, quando comecei a ler o livro, o espírito do livro começou a tocar meu coração. E eu comecei a sentir esse peso, até lamentei não ter seguido. Aí o Senhor Grande Coração explica para ela o que é que ocorre, que o mundo não é como Deus criou, mas é decaído. E que deste mundo decaído, Deus iria trazer um povo para o seu reino, um povo que conhecesse mais do que o mundo, mais do que o jardim do Éden, mais do que o paraíso, conhecessem a grandeza e a profundidade do seu reino. Aí ela vai dizer, muito bem, agora vejo que havia algo a aprender sobre o perdão, porque ele falou do perdão de Deus, por palavras e atos. O Senhor Grande Coração está dizendo, se você quiser ter o coração de Cristo, não é só falar de amor. Tem um poema que eu escrevi, até um dos netos musicou. Amar é mais do que falar de amor. Mais do que os gestos, além da intenção, amar é derramar o próprio coração. Jesus derramou seu coração na cruz e é isso que agora ele entende. E a palavra de Deus diz, assim como Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros. Então, esta palavra amor, que é bem conhecida do texto de 1 aos Coríntios 13, a fé, a esperança, o amor, o maior desses, porém, é o amor. E a minha pergunta vem, por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Porque o amor é a fonte. Como vou dizer aqui, o amor é uma pessoa, é Deus. E Ele concede que eu creia nele, e Ele me concede a esperança de que esta crença se cumpra. Então, por isso o amor é maior, porque ele é a fonte da fé e da esperança. O que eu vou explanar no texto é que a graça de Deus ilumina os olhos do coração para discernirmos o espírito da verdade do espírito do erro. Isso é a nossa meta aqui. Interessante, né? Abrir os olhos do coração, que é a oração lá de Paulo aos Efésios. E eu pensei aqui, tem que abrir os olhos do meu coração mesmo, que isso daqui está mais fechado do que... Mas abrir os olhos do coração é dar aquele entendimento. Sabe quando você diz, agora eu percebi. Essa visão interior que acata aquilo que foi conhecido exteriormente. Então, a primeira coisa que devemos saber é que ninguém consegue ver e formar um conceito a respeito daquilo que não conhece. Por exemplo, se vocês me disserem milho cozido, eu vou entender até das
3 ou 4 sementes plantadas num buraquinho, do pé que nasce, da espiga que vem, do cabelo que seca, do milho arrancado, de retirar a palha, de ralar o milho, de fazer o curau, de comer o milho, eu entendo. Olha, eu nunca confundi capim-elefante com milho, porque se confundisse eu ia pastar. Você só pode reconhecer e fazer um conceito daquilo que você tem uma ideia. E o homem criado à imagem de Deus tem uma ideia de Deus. E o homem criado para glorificar a Deus, para repeti-lo na sua vida, sabe reconhecer as coisas da vida. Mas só que este homem decaiu pelo pecado, pecou contra Deus, pecou contra si, pecou contra os outros, pecou contra a natureza, e agora ele confunde o erro e a verdade. Um pouco por conveniência, né? É aquele homem que vai passando na frente do tabuleiro de um vendedor de ata, e ele vai dizendo, essa fruta é gostosa, eu não posso roubar, essa fruta é gostosa, eu não posso roubar, essa fruta é gostosa, eu não podia ter roubado. Nós nos enganamos a nós mesmos, enganamos os outros, mas muito também temos de ignorância, porque Deus cegou o entendimento do pecador. Então há muito de ignorância, de burrice, de estultice no mundo. E Deus quer nos abrir os olhos. A primeira coisa é reconhecer o Espírito de Deus. Veja no versículo de número 2 diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O pastor Davi está falando sobre o livro do Apocalipse. É o mesmo autor humano, João, que escreveu o Apocalipse, manda também esta carta. Ele diz, vocês precisam reconhecer o Espírito de Cristo e o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo é segundo o Espírito de Satanás. Diz em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, contra o diabo, seus demônios e os governos deste mundo, os principados. Agora, não pensem que eu estou dizendo que todo governante deste mundo é do diabo. Há muitos e muitos crentes que estão aí em posição de governo. E a esses devemos apoiar, esses é que são objetos do nosso voto, e devemos estimulá-los. Pela graça de Deus, temos gente que foi, por indicação, subiu a altos cargos e que é firme na fé. No Brasil e no resto do mundo. Pela graça do Senhor. Mas o que está dizendo aqui na Bíblia é que o Espírito de Deus, que revelou a sua palavra, o grande livro, a Bíblia, é o oposto, ele se opõe à rebelião do espírito do mundo, de Satanás e dos pensamentos deste mundo. E nós precisamos reconhecer um e outro. Eu tenho ficado espantado
com pessoas que defendem corretamente, defendem o criacionismo contra o evolucionismo, mas quando chega na área da psicologia não vê com os mesmos olhos. Eu não sou um obscuro que jogue fora os estudos psicológicos. O que eu estou dizendo é que eu devo conhecê-los mais do que todos os psicólogos deste mundo, os que seguem o pensamento do mundo, saber analisar o que foi dito, discernir erro e acerto, se o que eles, com o gênio que Deus deu da graça comum, eles conseguem ver, eu chamo para a minha mente, analiso, desconstruo e construo na base do conhecimento da palavra de Deus, da estrutura teológica. Mas não fazemos isso, aceitamos o que vem. Na política, por exemplo, tem gente que se diz cristão, que afirma a sua aliança com pessoas que negam a Jesus Cristo. Outro dia, um ex-presidiário, candidato a presidente, declarou num terreiro que ele está cultuando os orixás, e na expressão dele, está com o diabo no corpo. E tem gente que não liga. Ah, vai assim mesmo. Não vão mudar. E se alguns cristãos reafirmam o evangelho, se opõem a ele. Nós não estamos defendendo esquerda ou direita. Estamos defendendo o caminho que leva para a porta estreita. O caminho que é Jesus. E esta direção do mapa bíblico é que deve nos dar todo o sentimento do mundo. Então é preciso todo o espírito e reconhecer que o Espírito de Deus está em nós. Eles procedem do mundo, por esta razão falam do mundo. O mundo os ouve. Nós somos de Deus, conhecemos a Deus, por isso o mundo não nos ouve. Este é o primeiro reconhecimento que temos de ter. Vamos pensar uma coisa. Amor não é o que se está vendo por aí, nem o que nós dizemos, nem o que pensamos que seja. Amor não é um sentimento que nos insufla para alguma coisa. É diferente. Eu estou no pasto, perdoem-me o exemplo de caipira. Estou no pasto e vejo um boi, eu sei o que fazer. Corre e de alguma maneira miraculosa passa pela cerca sem se machucar. Uns passam pelo meio, outros pulam, uns ficam etéreos, e outros paralisam e o boi pega. Este sentimento de medo do boi é graças a Deus. Eu tenho medo de boi bravo, de cobra, de lugar alto. Tenho medo de gente com cara brava. São medos que levam a gente a pensar. Ora, o amor não é da mesma natureza. O amor é uma pessoa. Uma pessoa que nos criou em amor. Criou de verdade. Dá um toque aí na minha mão. Sentiu que é de verdade? A cadeira está confiante de que ela segura, senão a gente não sentava. Deus criou um mundo de verdade.
E Deus criou-nos para amá-lo, amar o mundo, amar a nós mesmos e amar o outro, sabendo que amar é sair de dentro de si para o outro. Deus saiu em Cristo da Trindade e veio ao mundo para nós. O Espírito dele veio para habitar em nós. Olha que limitação para toda a eternidade. E nós saímos de nós para amar os outros. Amar é o caráter, é uma identidade, é o que nos identifica. E você é identificado por aquilo que ama. Uma vez uma pessoa me disse, olha, eu deixei de amar meu marido. Eu falei, e agora, o que você ama? Ela falou, eu vou voltar para a faculdade. O senhor acadêmico. Ela é identificada, vocês vão dizer, pelo conhecimento, né? Não, ela quer ter amizade lá dentro, quer fazer bagunça, quer todo dia comer na lanchonete, encontrar as amigas, ela fica com o livro debaixo do braço, se sente jovem. 57 anos, fica parecendo de 17 quando põe o livro debaixo do braço. O rapaz, eu não gosto mais da minha mulher, eu deixei de amá-la. O que você ama agora? Vou comprar um carro. Não sei se compro um carro ou uma bicicleta. O preço é o mesmo. Mas a pessoa é identificada por aquilo que ama. Me diga o que é que você ama, e eu vou dizer quem você é. Se você disser, pastor, estou livre da minha mulher, vou fazer o que eu quero. Eu já sei o que você quer, então. Nós nos identificamos pelo que amamos. Devíamos ser identificados pelo amor de Deus. Outra coisa, esse amor, ele nunca é individualista, ele é individual. Eu tenho amor, você tem amor. Aí nós nos amamos. Não temos, o amor é impossível de ser solitário. Deus é trino e é um. Essa é a perfeição do amor. O amor dele não tem divisão, ao mesmo tempo tem toda a ação. E é dessa forma que deveríamos. Mas é mais do que falar de amor. O que é que eu tenho de fazer para que este meu amor seja em verdade? Verdade em amor, ou amor em verdade, o que é que eu tenho de fazer para que ele seja completo? Então, o próximo reconhecimento. A manifestação do amor. Como é que ele se manifestou? Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Todo amor procede de Deus. E ele é liberado pela pessoa que o recebe. Não existe outro tipo. Se não é o amor de Deus, é o amor do espírito deste mundo, é o amor do diabo. Homens disseram coisas que ficam na cabeça das pessoas, elas citam, e citam bobamente, como por exemplo, o mundo está sendo preparado para a inteligência artificial. Machado de Assis.
E todo mundo na internet acredita e reza embaixo. Homens têm dito coisas que nós deveríamos ler e aprender e não ficar repetindo como papagaio. Saber que, por exemplo, quando eu olho o abismo me olha de volta, é niilismo, é nadaísmo, é não ter nada para viver, não ter destino. Vamos entender bem isso. Vamos dividir a economia, vamos. Vamos começar por você. O amor começa por quem recebe de Deus. Ah, não, estou pensando socialmente dividir a economia. A do partido eu não divido, nem a minha pessoal. Mas não é só a esquerda que faz isso. O monetarismo, que é o capitalismo em excesso, também ajunta tanto dinheiro que eu não sei. O tio Patinhas sempre me confundiu. Ele não sabia o quanto tinha, mas vivia contando moeda. Não tinha pai, não tinha mãe. Olha que ser misterioso. Mas tinha netos, netinhas. Tinha gente querendo tirar o dinheiro dele. E ele querendo, o Pataconso era o inimigo feroz dele. Então esse mundo de guerra acaba no nosso bolso. Me digam, quem é que paga pelos deslizes da Petrobras? Desculpa, é o Vadislau. Cada um de nós está pagando. Não, mas eu nem tenho carro. Está perdendo, então. Você paga sem usufruir. Você paga estrada, você paga gasolina. Sabe de onde vem o tomate que você come? Do mato de caminhão. Então, estamos todos envolvidos nisso. Só devemos saber que tipo de amor nós vamos dedicar. Nisto se manifestou em amar primeiro. Aí é difícil. Olha, amar a Beth é fácil. Amar Davi, fácil. Amar a Adriana é fácil. Amar vocês é muito fácil. Mas amar aquele cara, aquela mulher, isso é difícil. É pior do que comer melão o dia inteiro. Chega no final, não desce. No começo ainda vai. A manifestação desse amor vai requerer que eu ame meu inimigo. Isto foi requerido por Cristo. Agora espera. Eu vou andar no caminho do meu inimigo? Eu vou aceitar a proposta do meu inimigo? Meu inimigo está propondo que eu denuncie meu vizinho. Vou aceitar isso? Meu inimigo está propondo que eu sirva a escravidão de pessoas e governos. Vou aceitar isso? Há certos limites, mas não há limite para o amor, há limite para a ação de amor. Eu não estarei amando a Deus e a você se aceitar a proposta do inimigo, todas as propostas, políticas, psicológicas, as propostas financeiras, econômicas, todas essas propostas terão que ser analisadas para ver se procedem de Deus. E então executar. E às vezes, o inimigo é o leão, e para defender as minhas crianças eu luto com o leão.
Não posso ser rebelde. Eu não vou sair, aquele safari que a gente tinha planejado não vai dar. Tínhamos planejado sair para um safari aí e acabar com todos os leões que ameaçam a nossa vida. Não, isso é rebeldia, não pode. Você não pode sair à caça de quem está cobrando muito caro. Você não pode sair à caça de governo que promete, mas não cumpre. Isso é rebelião. Somos sujeitos às autoridades. E Deus colocou autoridades para zelar por nós. Temos que crer que há segurança. Temos que crer que há leis. Elas não estão sendo obedecidas pelos que seguem os ditames do erro. Mas são obedecidas, estão boas aí para serem cridas pelos que amam a Deus. E devemos então nos dispor a defender esta causa. Principalmente nós cristãos, não podemos ficar alheio às causas justas. Temos de defendê-las, temos de apoiá-las. Temos de ter a verdadeira cidadania na terra, que é reflexo da cidadania que temos no céu. O amor procede de Deus e ele é dado por aquele que ama a Deus. Uma outra coisa é, temos de saber no que consiste esse amor. No versículo 10 diz, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado. Então, além de o amor proceder de Deus, há que ele nos amou primeiro. Sabe aquela história de cowboy, quem saca primeiro vence? Aqui é quem ama primeiro vence. Vamos ver uma relação de família. Casal. Um deles acha que está mais errado, o outro acha que está mais certo. E ele diz, não, ele é que tem que tomar o passo primeiro. Não é ela que tem que tomar o primeiro passo. O primeiro passo é tomado pelo homem que conhece a Deus, pela mulher que conhece a Deus. Quem conhece a Deus primeiro ama. Não importa se é o pecador, se é o ofensor ou o ofendido. Ama primeiro, porque o amor de Deus se manifestou em ele ter dado seu Filho por nós para perdão dos nossos pecados. Eu uma vez brinquei. Quanto é que você me deve? 10 milhões? Eu quero já. Você não tem? Ah, então morre. Eu quero 10 milhões. Não vou conseguir nada com isso. Mas, se eu te der 10 milhões agora, você terá com que me pagar. Eu te dou 10 milhões, depois falo, você me leva para almoçar, para jantar, o resto dos meus dias. A ideia é de quem dá, concede a graça que Deus deu e alimenta a possibilidade do outro de ver o próprio erro, comparar com a santidade e transformar-se. É isso que está sendo argumentado aqui, quando ele diz, Cristo fez-se propiciação pelos nossos pecados. Não só deu, ele se fez. Se nós procedermos dessa maneira, seremos aperfeiçoados no amor de Deus. Então, agora, o que é essa perfeição? Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós,
em que Ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É para isso que eu uso a palavra sempre habitação. Deus nos criou para habitar no mundo, fez um Éden para que habitássemos, formou princípios no mundo para que habitássemos nesses princípios, e Ele mesmo veio habitar em nós, mostrando que que jamais estaríamos sozinhos. Criou Adão e Eva, pelos dois, para que essa solidão não existisse. Este entendimento, a consciência de que o Espírito de Deus habita em nós, é que nos transforma em pessoas que são espelhos e alto-falantes de Deus. Se eu estiver perto de você e começar a viver o Evangelho, você vai descobrir logo, não vai? Ô, bênção! Outro dia eu estava vendo uma aula de marcenaria e o cara dizia assim, nós temos que, como edificar um móvel. Temos que fazer as juntas e... Eu falei, esse daí está lendo Efésios. Não dá para evitar. E o inimigo ainda percebe antes. Ah, você é crente, né? Davi me mostrou alguns vídeos sobre Patterson ou Peterson, que era este psicólogo behaviorista, que era agnóstico e que em pouco tempo fez uma mudança a ponto de fazer uma pregação na última palestra aqui, semana passada. Ele testemunha com a sua vida. Foi mandado embora da universidade por ser cristão. Graças a Deus. Foi mandado embora por ser cristão, não tem problema não. Bem-aventurados somos quando nos perseguirem. Há muitos como nós, em todos os lugares, muitos que serão perseguidos. E a única maneira de eu reconhecê-los e amá-los será tendo experiência também de perseguição. A vida é dura, irmão. Gonçalves Dias diz, a vida é um combate que os fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. É uma verdade cristã. Uma verdade de que se o amor de Deus estiver em nós, não seremos melífluos como os que dizem amar, ou hipócritas maléficos como aqueles que querem aplicar o amor, mas seremos como o Espírito de Deus, graciosos, com a verdade em amor ou amor em verdade. Este é o dilema. Vivemos num mundo caído e de erro. O que eu faço? Verdade primeiro, depois o amor. E as pessoas que estão ao redor? Amor primeiro, verdade depois, mas sempre junto, verdade e amor. Ama e não transgride e ama. Não muda o objeto, mas o mesmo conteúdo. O apóstolo João foi queimado em óleo, possivelmente. Isso é tradição, mas uma tradição com valor. E levado para a ilha de Patmos, uma ilha cheia de pedra. Alguém aqui já se queimou do sol? Aquele que solta o couro para fazer biscoito? Queimadura de óleo dói.
A gente joga um pouquinho de água no ovo que está fritando, vai. Ele foi queimado em óleo por causa do testemunho da fé. Sabe o que ele escreveu? Esta é a fé que vence o mundo. O amor lança fora de si todo medo. Esta é a conclusão geral. Ele não lança o medo porque a gente pensa, estou em segurança, não preciso ter medo. Cheguei em casa, fecho a porta. Não. O amor tira o espírito de covardia. Por amor, a mulher que tem medo de barata enfrenta a onça para salvar o filho. Não mexe com a minha cria. E é desta coragem que devemos ser tomados. A coragem de viver o evangelho. O anticristo já está aí. Os pensamentos dele já não estão mais nas academias. Estão nas ruas. Há algum tempo já. Estão postos em prática. Deveremos nos suster na fé. Amar a Deus, receber o amor de Deus, estar com Ele, caminhar com os irmãos e viver com coragem a vitória da fé. O amor de Deus estará em nós e será identificado quando testemunharmos com obras o conteúdo que cremos, manifestando sempre a verdade em amor. Deus os abençoe. O capítulo é grande, vocês podem ler em casa para matar a fome.